Então, como eu falei, né, gente, eu vou começar lendo aqui essa história, não sei se a maioria conhece, né? Está em 2 Reis, no capítulo 4, e ela começa no versículo 8. O nome é aqui na minha... Ela vai colocar ali, vai ser um pouquinho diferente, que a minha Bíblia é a versão amplificada da Joyce Meyer. E diz assim, a Sunamita e seu filho. Gente, é Sunamita, tá? Não é Sulamita, não. Que já teve gente que falou comigo. A Sulamita, não é Sulamita. Não é o nome dela. A Bíblia não relata o nome dessa mulher. Só fala a mulher Sunamita porque ela é da cidade de Sunem. Então, como a Bíblia não relata, a gente conhece ela como a mulher Sunamita. Aí diz assim, ó, na minha Bíblia, no versículo 8. Só um minutinho. Certo dia, indo Eliseu a Sunem, Eliseu era o profeta, havia ali uma mulher rica, a qual o constrangeu, o convidou a comer pão. Depois disso, todas as vezes que ele passava por ali, ele entrava para comer. Ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este sempre passa por nós e é um santo homem de Deus. Façamos, pois, para ele um pequeno quarto junto ao muro, que é sobre o telhado, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que ele vindo a nós, pare ali e se recolha. Aí aqui na minha versão diz assim, subindo a escada externa e descanse. Certo dia, quando Eliseu chegou, foi para aquele quarto e deitou-se ali. Então ele disse ao seu servo, Geazi, tem algumas pessoas que falam Geazi, né? Mas eu gosto desse nome, Geazi. Chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante dele. Eliseu dissera a seu servo, dize-lhe, tu nos tens tratado com todo desvelo, com todo cuidado. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo e eles já me são suficientes. Então o profeta disse, que se há de fazer, pois, em favor dela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é idoso. Pelo que Eliseu disse, chama. E ele a chamou e ela novamente se pôs à porta. Eliseu disse, no próximo ano, por volta desta mesma época, abraçarás um filho. Ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. No ano seguinte, no tempo que Eliseu lhe dissera, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Já crescido, um dia um menino saiu para ir até o seu pai, que estava trabalhando com os ceifeiros. Ele disse ao pai, ai, minha cabeça. Então seu pai disse a um servo, leva o menino até a sua mãe. Ele tomou o menino e levou até a sua mãe, sobre cujos joelhos permaneceu sentado, os joelhos da sua mãe, né? Até o meio-dia, vindo então a falecer. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, o profeta Eliseu, fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse, manda-me já um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele perguntou, por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu, tudo correrá bem. Então ela mandou abaldar a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda. Não te detenhas ao cavalgar, não pare, senão quando eu te mandar. Ela partiu, pois ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu à distância, disse a Geazi seu servo, eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e dize-lhe, vai tudo bem contigo?
vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E assim Geazi fez. E ela respondeu, vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, ela abraçou-se aos pés dele, mas o Geazi chegou para afastá-la. O homem de Deus, Eliseu, porém, disse, deixa, porque sua alma está triste de amargura, e o Senhor o encobriu de mim. Não me disse nada, não me revelou nada. Ela disse, eu pedi a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Então ele disse a Gesaí, cinge teus lombos, toma meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não os saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. Então ele levantou e também a seguiu. Geazi passou adiante deles, foi na frente e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido, nada aconteceu. Então voltou a Eliseu e disse-lhe, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou àquela casa, eis que o menino já estava morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles dois e ambos. Não, fechou a porta entre eles, né? E orou ao Senhor. Ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu-se. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. Tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse-lhe, chama esta sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este disse-lhe, toma teu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos seus pés, aos pés do profeta Eliseu, e inclinando-se com o rosto em terra, tomou o filho e saiu. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Gente, a história é linda. Depois vocês leiam em casa, que cada versículo Deus vai revelando para a gente. Algumas coisas que eu aprendi, que me marcaram muito aqui. Começando aí, olha só no versículo 8. Diz que ela observou o profeta. Ó, certo dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, qual constrangeu a comer pão. Depois disso, todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer, para se alimentar. Ela conseguiu ver naquele profeta, gente, o profeta aqui, o profeta naquela época, ele representava o próprio Deus. Então, ela conseguiu ver ali no profeta, ela viu, vejo que este é homem de Deus. Ela conseguiu ver o profeta ali, a figura de Deus, e ela teve uma sensibilidade. Coisa assim, que eu tenho pedido a Deus isso, e eu falo que você peça também uma sensibilidade, porque ela viu ali necessidades de um ser humano. Apesar dele ser um profeta, ele tinha umas necessidades. Ele ia frequentemente àquela cidade para orar. E antigamente não tinha carro, não tinha Uber, e ele andava muito. E não tinha onde repousar ali. E ela teve essa necessidade, foi sensível à presença de Deus. E ela construiu, né, esse quarto para ele. Mas ela não foi lá e construiu, não. Olha que maravilhoso. No 9, ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este homem sempre passa por nós e é um santo homem de Deus. Gente, uma das coisas assim que eu fiquei maravilhada com essa mulher, mas ó, gente, os homens aí, coloquem para os homens também. Essa mulher é uma mulher determinada, gente. Essa mulher é muito forte. Mas, ao mesmo tempo que ela é essa mulher, vocês vão ver no decorrer da história. Não sei se vocês aqui já se interessaram, eu já me interessei por ler Provérbios 31, mas estudando. Gente, a gente entende errado essa questão de mulher submissa, né? Tem algumas denominações que colocam a mulher submissa como se fosse
cuidado aqui para eu não usar uma palavra errada, como se fosse assim, um lixo. Vou tentar aqui, não veio uma palavra. Um ser que o homem pode pisar, pode fazer o que quiser, e ela está lhe submetendo às ordens mais loucas. E não é isso, gente. A mulher submissa, ela está ali apoiando, ela está na submissão, ela está apoiando a missão do marido dela. Gente, e a gente tem uma responsabilidade tão grande nesse apoio dessa missão. E ela, apesar dela ser essa mulher de Provérbios 31, que eu acredito, que se você estudar lá, gente, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher trabalhadora, uma mulher que acorda cedo, uma mulher amorosa, uma mulher que vê a provisão dos filhos, uma mulher que faz negócios, é uma mulher empreendedora, sabe? E eu tenho pedido isso a Deus, porque até isso aí está em outro lado da pregação, mas me lembrei agora. Eu orei aqui ontem e eu até falei, né, que a tecnologia, gente, avançou muito. Antigamente não tinha o estudo que a gente tem hoje, né? Hoje a maioria das mulheres se formam, fazem pós-graduação, dirigem, tem uma vida independente. A mulher do passado, ela não era assim. Ela era proibida de fazer muita coisa. Gente, mas eu até falei aqui ontem, o pessoal, algumas pessoas, né, falam como chacota das irmãzinhas do coque. Gente, tinha mulheres que mal sabiam ler. Algumas contam, a pastora Luana me mandou um testemunho recente de uma mulher que ela diz que uma senhorinha, que ela aprendeu a ler com a Bíblia. Gente, mas quando aquelas mulheres se ajoelhavam, gente, o céu tremia. E a gente... Que geração é essa? Que geração é essa de fast food? Sabe, eu não quero que você saia daqui. Eu pedi muito isso a Deus, porque eu falei, Senhor, essa palavra é meio forte para Dia das Mães. Eu não estou aqui numa posição de me achar melhor, eu não estou numa posição aqui de te julgar. Essa palavra falou comigo e eu espero que fale com você também. Não saia daqui com esse coração. Saia com um coração de recomeço. Mas que geração é essa, gente? Você vai conversar com as mulheres da igreja. Eu não estou falando de mulher do mundo. Isso serve para os homens também. A mulher do mundo, ela vem para você, como acontece comigo frequentemente nesse passo. Ah, você é da igreja? Você é esposa do pastor? Ora por mim, eu estou com isso, isso e isso. Você fala, eu oro por você. E você vai interceder mesmo. Para que aquela mulher tenha um encontro com Jesus. Você vai interceder. Só que ela não conhece a palavra. É um ser ali, ela não é um ser vivo como nós, um ser vivo que eu digo assim, com o Espírito Santo, né? Ela não tem uma nova identidade, ela não sabe quem ela já está salva, mas ela também não sabe. Então, a gente até para se aproximar, gente, eu oro por você sim, pega o telefone, daqui a pouco você pergunta como é que ela está, e isso vai criando um elo, né? Entre vocês, daqui a pouco você está chamando ela para ir para a igreja, e ela vê que você está interessada mesmo na vida dela. Agora, gente, a gente, com o nível de revelação que nós temos, sabe? Eu já contei alguns testemunhos aqui de quanto eu fui religiosa. Muitos e muitos anos. Vira e mexe, eu conto alguma coisa, né? Que eu ficava no culto pensando no meu trabalho de faculdade, na minha compra do Guanabara, não sei o quê. Mas, assim, graças a Deus, né, essa revelação me alcançou e a chave virou. Mas a gente, sabe, eu não estou falando que você não pode pedir oração, sabe? Uma pessoa me procurou essa semana e disse, eu estou passando por isso, eu nem queria que contasse para ninguém, mas eu estava orando e Deus me mostrou seu rosto, eu queria que você me ajudasse em oração. Gente, é isso, buscar pessoas que possam te ajudar, que não vão te julgar, Mas, gente, a responsabilidade é nossa de orar pela nossa casa, por nós mesmos, de nos levantarmos. E, às vezes, a gente quer transferir isso para o outro. Aí, tipo, a mulher da igreja, gente, com a revelação que a gente tem, ora por mim, ora pelo meu casamento. Infelizmente, ora pela minha filha, ora por isso. E a pessoa mesmo não ora. Aí você pergunta, você leu a Bíblia, aquilo que eu te mandei aquela pregação, você viu? Ai, não tive tempo. Como assim, gente? Então, assim, o teu casamento é mais importante para mim, a tua filha, o teu trabalho é mais importante para mim do que para você mesma? Não, gente. Então, assim, a minha intenção hoje é um despertar mesmo da nossa responsabilidade como mulher e como homem também. Porque tem muito homem, muito sacerdote do lar aí,
que está deixando. Esposa, a esposa que levanta e que ora com os filhos, a esposa é que pega a Bíblia e ora. Nós temos um papel muito importante, mas o sacerdote do lar é o marido. Naquele grande dia, Deus vai chamar e cobrar do marido, não é da gente, não. Então, assim, a minha ideia, sabe, o que Deus falou comigo, eu não quero ser dona da verdade, não. Eu só quero mesmo te despertar isso. Qual é a tua responsabilidade, sabe? Do teu devocional diário, da tua ação de graça. Da leitura da Bíblia, não é muito. De repente você consegue ler um capítulo por dia, faz isso. Lê um capítulo. Depois, conforme o teu dia, se no teu trabalho pode, que às vezes, mas quem é dona de casa, está fazendo as coisas em casa, eu faço isso, coloco o capítulo de novo na Bíblia falada, e eu fico ouvindo. E daqui a pouco, uma palavra ali, vem uma revelação para a gente. Ih, meu Deus, 11h20, eu correr aqui, voltar para a pregação. Então, aqui, mesmo ela sendo essa mulher, gente, essa mulher sábia, essa mulher forte, ela... Muito inteligente essa mulher, porque no versículo 9, ela pediu a bênção do marido. Você viu como é que ela chegou ali? Eis que tem observado. Aí depois ela, façamos para ele. Então ela com jeitinho foi lá, né? Eu não sei se esse homem era um homem temente a Deus, não fala nada aqui sobre ele na Bíblia. Mas ela foi com jeitinho, e com jeitinho ela construiu e honrou o nosso Deus. No 12 e o 13, gente, que fala assim... que Eliseu pergunta para ela se tem alguma coisa que ele pode fazer por ela, né? Porque ela tão maravilhosa, fez aquilo tudo. Gente, você percebe aqui o genuíno amor dela por Deus, pelo profeta, por tudo aquilo que ela tinha feito ali. Ela não tinha interesse nenhum, porque ali era o momento dela pedir o quê? Tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ele falou, o que você quer? E ela disse, eu não quero nada. Estou bem aqui, eu acredito que ela deve ter pensado assim, eu tenho uma boa condição financeira, estou bem aqui com o meu povo, eu não quero nada. Então, aí, no 14, eu estou correndo um pouquinho, gente, porque eu falei muito, né? No 14, quando Geazi observou, né? Ela não tem filho e o seu marido é idoso. Eu não sei se vocês conhecem, mas a cultura daquela época, tem várias histórias aqui na Bíblia, né, histórias reais, que fala das viúvas, fala a lei até da colheita, não sei se vocês já viram isso, que quando caíam as coisas na colheita, o dono da colheita ele não podia pegar, porque era destinado às viúvas. Então, a mulher naquela época, que não tinha filho, era como se ela tivesse uma maldição ali. Era como se fosse uma maldição de Deus na vida dela. Não é como hoje, que muitas mulheres você conversa, elas falam, não tenho desejo de ter filhos. Eu também não tinha desejo de ter filhos, até eu me converter. Tanto que a primeira fralda que eu troquei na minha vida foi da minha filha, para você ver como eu não tinha interesse nenhum em ter filhos. Só que quando eu me converti, eu entendi o meu papel no reino de Deus. Eu entendi o meu papel como mulher, como esposa. Eu não tinha nem vontade de casar, eu queria ser assim, uma mulher de negócios, e eu entendi que não era esse o plano de Deus para a minha vida. Se você não gosta, gente, eu também já relutei muito, fala com Deus, não vem reclamar comigo não. Aí ela foi lá e falou, está escrito na Bíblia, reclama com Deus. E eu entendi que você pode sim trabalhar, você pode sim dirigir, você pode ser uma empreendedora, mas você tem papéis ali. E, às vezes, a gente está transferindo esses papéis para os maridos. Também converso com muitas pessoas, não só daqui, de outras igrejas, né? Da Academia da Fé, a gente vai em retiro, vai de um lado, sempre tem alguém conversando alguma coisa. E muitas mulheres você conversa, a mulher não sabe a senha do banco, a mulher não sabe quanto que o marido ganha, a mulher não sabe nem quanto é a conta de luz da casa dela, não sabe nada. O esposo faz compra, o esposo negocia, o esposo recebe. Tem uns que fazem comida, é muito bom. O esposo que faz comida, tem uns que lavam louça, roupa. Isso é maravilhoso, gente. Estão nos ajudando, porque nós estamos trabalhando fora. Mas assim, antes de eu ter essa revelação, antes de eu me converter, eu nunca imaginei falar isso para vocês. Mas tem coisa, gente.
o nosso lar, a organização do nosso lar e muitas tarefas dos nossos filhos, independente de se seu marido faz ou não, a responsabilidade é sua. Então, assim, já teve casos da gente conversar com homens que eles falaram assim, mas você está com esses problemas, você está orando com a sua esposa, você está dividindo, porque a sua esposa é um alicerce importantíssimo na tua vida. Não, eu não posso falar, porque se eu falar, ela não aguenta, ela é muito emocional, ela vai ficar mal, ela não aguenta. Gente, não pode, os dois têm que caminhar ali juntinho. E não estou pegando só no pé das mulheres não, tá, maridos? Os maridos também estão de um jeito, alguns que... eu faço as coisas de casa. Não, eu estou desempregado. Realmente, gente, problemas acontecem. E não é porque você ficou desempregado que você não tem valor, não. Mas, assim, a responsabilidade do sustento da tua casa é sua. Sua mulher pode ganhar 10 mil reais e você 5. A responsabilidade do sustento da sua casa é sua. Não me interpretem mal, gente. Eu pedi muito a Deus, sabe? Que você não saia daqui achando que... só bateram na gente. Não. E nem é a minha intenção bater em ninguém, sabe? Até porque eu nem posso. Quem faz isso, não com bater, mas quem chega com uma instrução forte assim é o pastor da igreja, não sou eu. Mas assim, vamos... pedir a Deus, sabe, não reclame comigo, ore, você tem um Espírito Santo e Ele fala com você. Em alguns encontros de casais aqui, eu falei que, assim, eu e Luiz, a gente não costuma ter problemas, assim, a gente tem divergência de pensamentos, tal, mas a gente não costuma ter problema na criação da Esté, nas nossas contas, nada. Mas as únicas questões que a gente tem são os problemas da igreja, que a gente diverge muito em muitas coisas. E uma vez eu estava falando com Deus, não aguento mais, eu não vou mais trabalhar, não vou trabalhar com ele, não, falei com ele, eu não vou mais trabalhar com você vai ser só meu marido, não trabalho mais com você, eu falei com ele. Aí eu falei com Deus, fiquei reclamando e eu ouvi Deus falando comigo. Quem eu coloquei na liderança da igreja? Foi você ou foi ele? E aquilo assim foi tão forte para mim que eu entendi que eu era uma ajudadora, uma auxiliadora, mas eu não era líder. Tem coisas que Deus vai comunicar com ele. E cabe a mim obedecer e, se eu não concordo, ter um jeitinho de falar. E eu não estou totalmente perfeita nisso não, tá, gente? Às vezes eu erro, aí eu, caramba, peguei pesado, não, voltar. Então, não foi bem isso que eu quis dizer, não. E às vezes eu fico até rindo, porque às vezes ele está falando com as pessoas, vai ser assim, vai ser assado, e eu, depois a gente conversa, vai ser assim que eu vou fazer assim. Aí depois chega em casa, eu falo, então, é porque tem isso, eu não acho melhor fazer. Ele vou fazer assim então. Aí eu, meu Deus, falou com todo mundo lá que ia fazer, e eu falando, ele, não, vou fazer, porque você não quer fazer. E aí no final, ele vai e acata, né, aquilo que eu tinha falado, mas é tudo o jeitinho que a gente fala. Porque a mulher, ela tem toda uma sensibilidade de ver coisas que o homem não vê. Às vezes você fala assim, mas você viu isso e isso? Eu não vi. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. Deus colocou esse dom em nós. Então, voltando aqui, né? Essa questão do filho, era isso que eu falei, cultural. Então, além de ser como se ela fosse uma mulher amaldiçoada, porque ela não gerava filhos... E o marido dela era velho, então a probabilidade dele morrer era muito grande. Então, assim, também a questão mesmo do sustento dela. Porque por isso que era muito comum as mulheres, o casal, né, querer filhos homens. Era sempre o primeiro filho, porque era esse filho que seria responsável pelo sustento da mãe. E outra coisa que eu percebi aqui, nesse 14, quando ele fala que... Não, no 15, né? Deixa eu ver se é no 15 que ele fala. No 16, no 17, que ele diz assim, no ano seguinte, nesse mesmo tempo, você conceberá e dará à luz a um filho. Gente, a gente tem escutado muito essa frase aí na internet, né? Hoje está assim, né? A gente falou aqui um tempo atrás de gratidão, tudo
Gratidão, gratidão, gratidão. O pessoal não sabe nem o que aquilo realmente significa, mas coloca. Tem colocado muito na internet essa frase, assim, ó, não sei se vocês já viram. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quando eu li isso aqui, eu lembrei dessa frase. Gente, aquela mulher, ela teve toda uma sensibilidade de ver aquela questão que o profeta tinha, questões humanas, né? E ele representava ali a figura de Deus. Ela teve muita sensibilidade à presença de Deus, gente. E ela trouxe a presença do Deus para dentro da casa dela. Olha que mulher sábia. Mas ela não estava ali, ela estava com o coração genuíno. Ela não estava querendo fazer uma barganha assim. Eu vou trazer o profeta aqui, aí eu vou agradando ele, que uma hora eu vou, né, pedir alguma coisa. Não, era mesmo um coração genuíno. E o que a gente faz, gente? Nenhum trabalho para o Senhor é vão, nada que você faça. Um copo de água que você pega, até aí fora, não só o trabalho na igreja, mas uma coisa que você faz para o Senhor. Deus está olhando tudo, e Ele é um patrão que Ele paga muito bem, Ele não deixa nada que você faz para Ele em vão. Então aqui, ela plantou. Ela poderia não ter plantado. Eu sou rica, como eu falei, plantio é opção. Sou rica, eu não preciso desse homem aí. Tanto faz, não vai mudar nada na minha vida. Eu já estou satisfeita, eu estou aqui, não tenho filho mesmo, estou levando, estou bem. Mas ela plantou. E ela colheu. E colheu muito, muito mais do que ela imaginava. Ela colheu. Então, assim, tudo que a gente faz, gente, todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz é um plantio. Coisas boas ou coisas ruins, a gente semeia. E a gente vai colher, no devido tempo vai colher. E sempre vai ser muito mais do que você plantou. Então, muito cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado, que às vezes a gente pega sementes ruinzinhas e você colhe muito mais. Mas não é porque Deus é ruim, não. É porque existe essa lei. E essa lei da semeadura é tanto para você, cristão, como para o ímpio que está lá fora. Você plantou, você vai colher. No 16, aqui no 17 ele falou isso, né? Mas no 16 antes, olha só o que ela fala aí. Quando ela diz assim, ó. Peraí, no 16. Ih, embolou aqui. 16. Segunda Reis, que... tá aqui, na outra folha. Ela fala assim, ó. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Gente, eu não sei. A Bíblia não fala. Mas me leva a crer que essa mulher, ela já estava assim um pouco frustrada, sabe? O marido já era idoso, não achava que ia ter nada. De repente ela teve algumas frustrações mesmo de achar, de sonhar, até mesmo de achar que estava grávida em algum momento e aquilo não acontecer. Tanto que ela não pediu, mas quando ele fala isso, ela teme, né? Não mintas. Tipo assim, eu não acredito que isso vai acontecer. Só que no 20, se você olhar aí, vira a chave dessa mulher. Porque assim, ó, viu como é que é com a mãe, né? Ele vai lá trabalhar com o pai. Eu estava pesquisando, acredita-se, né, que esse menino tinha na faixa de 12 anos, tá? Acredita-se, porque era essa idade que os meninos, né, começavam a ir para a lavoura com o pai. Aí quando ele começa a gritar, falando que está com dor, o que ele fala? Leva lá para a mãe dele resolve. E aí ela bota aqui, ó, ela tomou, sobre cujos joelhos dela ele permaneceu sentado até meio-dia. Eu não sei exatamente que horas que ele começou ali passando mal. Acredita-se que foi um bom tempo e ela ficou ali o tempo inteiro com essa criança sentada no joelho. Por isso que acredita-se também que era uma criança grande, né? Porque um bebezinho não seria dessa forma. E depois ele morreu. Aqui começa a virada de chave dessa mulher. Apesar dela ser uma mulher forte, uma mulher sábia. Olha o que ela faz, gente, no 21. Ela subiu, deitou o menino sobre a cama do profeta, do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Gente, Deus falou muito comigo. Nesse momento que ela vai ali naquele quarto, que ela acredita que a presença de Deus está ali... E ela poderia ter começado a gritar, ela poderia ter se desequilibrado, ela poderia ter chamado a vizinhança, ela poderia ter feito várias coisas. Mas ela vai ali e ela coloca o filho dela ali, crendo que a presença de Deus está ali. Gente, vai ter momentos da nossa vida
que você, como eu falei, você vai pedir uma amiga para orar. Você vai pedir, isso é lícito. Deus fala sobre isso. Você vai chamar pessoas de Deus. Não é para todo mundo que você vai abrir sua vida, mas você vai. Mas vai ter momentos que é só você e Deus. E ali naquele momento, quando ela bota o menino na cama, ela fecha a porta, era só ela e Deus. Ela confiou o menino ali. E nesse mesmo 21, coisas que Deus falou comigo, né? Dessa geração que está agora, que eu falei ontem também, da gente ficar transferindo a responsabilidade, né? Gente, está uma geração tão absurda assim, tem umas coisas que chocam a gente na internet, não sei se vocês já viram, às vezes algumas coisas acontecendo, algumas atrocidades, algumas fatalidades, e a pessoa não vai ajudar a outra não, ela começa a filmar, porque é interessante aquilo. E nesse momento eu fiquei pensando assim, gente, essa mulher na hora, ela poderia ter gritado, poderia ter ido lá na vizinhança, que parecia que ela era bem querida no local, né? Que ela falou que estava tudo bem com a vizinhança. Ter gritado, e aí todo mundo ia vir, coitada, não fica assim, o que a gente pode fazer? Não sei o quê, mas não, ela não fez isso. E a geração está assim, é status, é Instagram, está acontecendo um problema com você, você está ali. Gente, olha só, o Instagram, o status é seu. Você coloque o que você quiser, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas tudo que a gente faz, como eu falei aqui, vamos pensar no que a gente está semeando. Tudo tem um objetivo. E, às vezes, isso que você está fazendo tem um gatilho por trás. Não é exatamente isso. Que você abre as mídias sociais, os status, às vezes a pessoa está no hospital, ela posta lá a foto dela do braço lá com soro e ela não bota nada não. Ela não fala nada, ela quer que você mande. O que foi? Não sei o quê. Gente, que nível de carência é esse? Que você tem que colocar lá no teu status. Tudo bem, você quer colocar, beleza. Sei lá, se você acha que de repente a pessoa vai te mandar mensagem, porque tem um objetivo. Pode ser uma carência, você quer que todo mundo te pergunte o que foi. Pode ser outra coisa, ou sei lá, se você tem um objetivo maior da pessoa começar a te perguntar, daqui a pouco você está pregando a palavra, porque o nosso objetivo é esse, gente. Nós fomos levantados para pregar a palavra do Senhor, sermos Cristos em todo lugar. Então, assim, não entendo. Aí você bota, e aí você quer... Aí eu fico me perguntando... Será que quando a gente faz isso, quando eu e você fazemos isso, a gente se prostrou para falar com o nosso Pai primeiro, que é a fonte, que é quem pode nos ajudar? Ou a gente vai ficar ali falando com um e com o outro, só para acariciar a nossa carência? Ah, tadinho de mim, eu estou aqui no hospital, aí um fala uma coisa, mas a fonte mesmo você não foi falar. Que deveria ser o contrário, primeiro Deus. Então, assim, você pode pedir oração, está lá no grupo, aí você começa com aquele teu desespero lá. Ora por isso, ora para aquilo, está morrendo, meu Deus. Mas e Deus? E Deus, cadê o nosso equilíbrio? Porque Deus não escuta isso, gente. Deus não escuta desespero. Você pode ter momentos, é normal, todos nós somos humanos. Tinha uma amiga minha que falava, chora, se desespera, descabela, grita, mas depois volta para a palavra, gente. O Espírito Santo está dentro de você. E essa responsabilidade é nossa, de se levantar mesmo. E aí você pode me perguntar assim, ó, no 22, no 23 e no 24, depois vocês vão ler isso em casa, né? Vão meditar. Quando ela chama o marido e diz que quer uma jumenta e um servo para ir atrás, que ele questiona, ela não fala para o marido. Eu acredito que esse marido deveria ser até fraco na fé, né? E muitas vezes, como eu disse a você e Deus, às vezes você vai contar para uma pessoa, ela fala tanta coisa ruim, que até desanima a tua fé. Então, assim, ela não falou nada. Ela falou, tá tudo bem. Quando ela encontrou o servo, sabe que Eliseu mandou, vai lá ver o que ela quer. Tá tudo bem. Tá tudo. Agora, quando ela encontrou Eliseu, gente, Eliseu ali era a figura de Deus. Ela se ajoelha, ela se rasga, ela chora. Aí você pode me perguntar assim, tá, Monique, mas Deus não tinha prometido o filho para ela? Ela não pediu nada, mas Deus prometeu. Por que ela está passando por isso? Gente, eu não sei. Eu não sei, porque a gente ter promessa de Deus não quer dizer que a gente não vai ter desafio, não, gente. E esses desafios, como a gente acredita na palavra de Deus, que todas as coisas contribuem para o nosso bem,
Eles nos forjam. E tudo tem um propósito. Tá, qual é o propósito? Não sei. Você tem o Espírito Santo, não vem perguntar para mim. Ora e pede a Ele que Ele vai te dizer se Ele quiser. Se Ele não quiser, naquele grande dia Ele vai te dizer. Mas esses desafios, eles nos fazem mais fortes. E, gente, é muito lindo o equilíbrio dessa mulher. Ela poderia ter, e ela foi ali, eu acredito que naquele caminho, que deve ter sido longo, ela foi ali orando, meditando, falando com Deus, fortalecendo a fé dela. E quando ela chegou naquele momento certo, ela falou. Eu me lembrei até da minha mãe, né? Inclusive, vou até honrar a minha mãe aqui publicamente. A minha mãe é uma mulher muito forte, né? E ela sempre falou para mim, eu sempre falo isso com o Luiz, que nos momentos mais difíceis da minha vida, gente, como é importante, né, a figura da mãe, do pai, a gente grande, a gente ainda lembra, né? Os momentos mais difíceis da minha vida, quando está acontecendo alguma coisa, eu fecho os olhos e eu vejo o rosto da minha mãe falando. É impressionante isso, gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, quando a gente amaldiçoa os nossos filhos, porque isso é levado para a vida inteira, a gente não esquece. Então, que a gente venha sempre abençoar. Às vezes eu ainda peço perdão, às vezes ainda falo algumas coisas, mas depois eu peço, você é chata. E eu, desculpa, filha, você não é chata. Eu ainda tenho que melhorar nisso, gente. Estou me expondo aqui, eu sou tão vulnerável quanto vocês. E isso é muito importante. E a minha mãe sempre falava assim, calma, tem jeito para tudo nessa vida, só não tem jeito para a morte. Só que agora que eu tenho essa revelação de Jesus Cristo, eu entendi que até para a morte tem jeito. Por quê? Se Deus não ressuscitar, porque Ele ressuscitou aqui, o filho dela. Pastor Hélio fala, se eu morrer, não vem ninguém orar, não. Eu não quero que ore para eu ressuscitar. Então, assim, se Deus não ressuscitar, a gente está com Ele, a vida eterna. Então, isso da minha mãe, ainda parafraseando mais ainda, tem jeito para tudo. Então, é o que eu falo para Esté, só que eu falo de uma outra maneira. Eu falo, filha, você já tinha o Espírito Santo. Só que agora é a confirmação, porque você aceitou Jesus um dia desses. Então, assim, esses medos que você tem, nem sempre a gente vai estar contigo. Mas clama o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Não precisa gritar, fala baixinho. Ela fala, ai mãe, aconteceu isso na escola, eu senti medo. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda. E Ele ajuda em tudo, gente. Em tudo, em tudo, em tudo. Nas coisas, tudo. Quando eu estava aprendendo a dirigir, era o que eu mais pedia. Espírito Santo, não sei dirigir, tá? Usa meus pés, minhas mãos. E eu consegui ir para tudo que era lugar. Tira todo o espírito de medo. Repreendia. Então, assim, o Espírito Santo te ajuda em tudo, até achar alguma coisa dentro de casa, né? Como eu já, tudo eu peço ajuda do Espírito Santo. E uma coisa que eu vou compartilhar aqui com você, né? Mais uma vez, me expondo. Eu sempre fui muito prática de resolver tudo. O Luiz fala uma coisa, faz isso, faz aquilo. E Deus falou comigo. Tá, mas você nem me perguntou em um momento, né, de oração. Depois de eu já ter feito isso milhões de vezes, tá, gente? E agora eu estou assim. Ele fala, poxa, aconteceu isso, eu acho que fulano está chateado, aconteceu aquilo. Vamos orar. Aí eu falo, Senhor, essa situação aí, ó, fala tudo, gente, é a coisa mais idiota. Espírito Santo, aconteceu aí, não sei, não entendi o que aconteceu, isso. Senhor, fala com a gente. Mostra para a gente qual a maneira que tem que conduzir, para que todo mundo saia feliz. Para que não tenha um ganhador essa questão, alguma coisa da igreja, qualquer questão, na minha família, com a minha filha. Senhor, eu tenho procurado, que eu tenho pedido para Ele, para nesses momentos que eu estou me achando, que não é nem por mal, gente, cada um tem uma característica, mas a gente acha que quer, não, essas coisas aqui são básicas, eu não preciso dele, eu vou procurar Ele só nas coisas grandes. Não! Ele quer que a gente pergunte tudo para Ele. Até quando a gente vai fazer compras. E aí, Espírito Santo, essa roupa ou essa? Essa está mais barata, essa está mais cara. Isso, o que vai ser melhor para mim? Ele quer participar da tua vida todo o tempo, nas coisas mais bobas. E eu tenho feito isso. E daqui a pouco vem a solução. Eu falo, Luiz, viu? Não te falei? Deu tudo certo. A gente não tem que temer, a gente só tem que entregar. E eu vou terminar, gente, porque eu já falei muito. Gente, essa mulher, ela foi tão abençoada por causa de um gesto que você pode achar simples, mas que foi de grande valia para Eliseu, né? Que se você pesquisar depois, vou deixar para você ver em casa, tá? No mesmo 2 Reis, lá no 8, o próprio Eliseu, ele procura ela e avisa para ela que vai chegar uma fome lá na terra, que ela tem que pegar a família dela e ir embora, que 7 anos vão ter de fome naquela terra. E ela
faz isso, obedece, pega a família e vai embora. Gente, quando ela volta, aquela mulher de posses não tinha mais posses, porque já tinham pego tudo, 7 anos depois. Só que Deus foi tão maravilhoso que o mesmo profeta contou, né, os feitos, o mesmo profeta, depois vocês leem com calma, ele intercedeu por ela. Olha só como Deus não esquece do que a gente faz. E ela conseguiu reaver os seus bens. Aí fala, né, ela e o filho, aí eu não sei a situação do marido, se já tinha morrido, não está aqui. Então, eu não vou conjecturar. Eu acredito que, de repente, ele já tinha até morrido. Mas ela volta com o filho e reaver tudo com base em uma interferência do profeta. Ele intercede por ela junto ao rei. Então, assim, gente, Deus não esquece do que você faz. Pode a pessoa que você fez esquecer, mas Ele não esquece. Então, tudo que eu falei aqui, que eu quero mesmo deixar para vocês, né, a nossa responsabilidade é que, assim, gente, tá muito corrido. A correria do dia a dia, ela tem roubado, sabe, o que é mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus, sabe? A gente tem deixado para o final do dia. Não estou falando só vocês, não, eu também. Agora, a gente tem, toda terça-feira, a gente tem um encontro de pastores, né, que o pastor Hélio faz com a gente. É como se fosse uma conexão. E eu aprendo demais, gente, sabe? É uma troca de experiência. E uma pessoa, não vou falar o nome dela, né, porque eu não perguntei se podia, depois eu até vou falar com ela. Uma esposa de um pastor falou uma frase que me marcou muito, logo nos primeiros encontros. Ela disse assim, poxa, meu esposo estava falando com Deus, meu esposo foi ordenado há tão pouco tempo, e eu já não estou fazendo mais o devocional como eu fazia antes. É tanta coisa para eu fazer, e as coisas que eu faço não são o que vocês fazem. Porque eles não são responsáveis por igreja, né? Vocês fazem muito mais coisa que eu. E eu não estou dando conta. E eu falei com o Senhor, não. Vai atrasar tudo, mas a minha prioridade, Senhor. Ela falou uma frase assim. O meu relacionamento com Deus é o mais importante. Eu vou tentar mais ou menos, que não foi exatamente isso. É o mais importante. Nada pode me afastar desse relacionamento com Deus. Nem as coisas de Deus. Porque tudo que ela faz, ela está trabalhando na igreja, ela está ligando para pessoas, ela está fazendo. Mas às vezes eu fiquei, meu Deus, é verdade. Sabe, às vezes eu faço meu devocional, mas eu faço correndo porque eu estou fazendo outra coisa. Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquela busca? Não pode. E aí eu falei, não, voltar, não pode. Isso ali foi um alerta para mim. Se ninguém recebeu nada, eu recebi. Então, assim, isso que eu acredito. Às vezes uma frase que você escuta aqui, um versículo que a chave virou em você, gente, vai mudar a tua vida, eu acredito nisso. É isso que eu pedi, Senhor, que alguma coisa que eu fale, que não venha nada de mim, porque eu sou tão falha, mas que venha transformar, porque o Evangelho é isso, é transformação. Que venha transformar a vida de alguém. E eu comecei, que seja um versículo, que você coloque lá, vou voltar para Mateus, dia 1º, Mateus 1, Mateus 2, dia 2, Mateus 3. Lê aquilo, gente, fica ali ruminando aquilo, como fala a palavra de Deus, né? Pensando durante o dia. Gente, que coisa linda isso, tal, e meditando. Porque não tem, como eu falei, né? A pastora Deise fala, não dá mais tempo para perder tempo, gente. Os últimos tempos... Já pensou? Você trabalha tanto, eu fiquei falando isso quando... Já pensou, eu trabalho tanto na igreja, e quando todo mundo for embora, eu ficar? Não, gente, não trabalhei, está aí sem eu falar que não me conhece? De tanto que eu fiz? Não. Prioridade tem que ser Ele. Então, que isso venha despertar, primeiramente no meu coração, porque eu tenho falado aqui, né? Paulo tem uma frase assim, ele fala que depois de ter pregado ele mesmo, né? Não caia naquilo que ele pregou. Gente, eu falei que ia entregar 11h40 para as meninas, já vou terminar. E só uma coisa que eu quero falar com vocês, a última coisa, agora acabou mesmo. Eu sempre fui religiosa, muito religiosa, vinha na igreja e tal, mas não... sou de Deus, vou lá, oro e tal, mas não tinha, nem sabia que o Espírito Santo morava dentro de mim, nada disso. Os versículos que eu sabia eram versículos que todo mundo sabe, que às vezes até não é aquilo que o mundo fala. E antes de eu fazer Atos, um ano antes, uma mulher de Deus, uma amiga, uma senhora já, me chamou. Vem tomar um café comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí ela falou para mim assim, não, eu quero conversar com você, eu não queria que você ficasse chateada. Então, assim, o que ela falou para mim, que eu lembro até hoje, que já tem quase 10 anos, você também, gente, é com o amor que a gente fala, não é para te julgar.
vem tomar um café comigo. Aí ela falou, Monique, Deus tem um grande chamado na vida do seu esposo. E você não está acompanhando. Você não tem se dedicado tempo suficiente à leitura da palavra, à oração. E eu fiquei assim, olhando, não falei nada. E ela falou assim, vou te falar uma coisa. Já pensou se um vizinho teu bate na tua porta, falando que está com um filho doente, ou que, sei lá, não sei quem está endemoniado, aconteceu alguma coisa? Não, porque você é uma mulher de Deus. Luiz não era pastor, não. Você é uma mulher de Deus, você é da igreja, me ajuda. Aí tu fala o quê? Ah, espera, que meu marido vai chegar às 10 horas da noite, vou mandar ele lá na tua casa. Você não foi chamada para isso. Você sim, ele tem um ministério, você foi chamada para apoiá-lo, mas você não foi chamada para ser essa coadjuvante. Deus tem um propósito com você. Então ela quis dizer assim, desperta, mulher, entendeu? E aí eu levei aquilo, mas eu vou ser sincera, não levei muita fé, não ouvi, não falei nada, né? 1 ano depois, comecei a Atos, e ali a chave virou na minha vida. Aí, estava no telefone resolvendo uma situação até aqui da igreja. Daqui a pouco a Esté está em casa. Até parece com essa história aqui, mas na época eu acho que eu nem conhecia essa história. A Esté começa gritando, ai mãe, estou com muita dor, minha cabeça. E a minha filha, ela é assim, né, um pouco dramática, você não sabe se... Mas ela gritando, igual uma maluca. Eu falei, meu Deus, os vizinhos daqui a pouco vão estar até ouvindo. E o Luiz tinha acabado de sair, ele não era pastor? De repente até com o Ronald, não sei, mas ele não era pastor e tinha ido visitar uma família. Eles faziam muito encontros nos lares, né? Aí eu falei, gente, eu não posso ligar para ele. Mas olha só como o diabo é, ele está orando lá por uma pessoa e o diabo está atacando a minha filha aqui. Aí eu pensei, já sei, vou ligar para o pastor Roberto. Ele é muito usado nisso e se eu ligar na mesma hora ele vai vir. Aí na hora eu me lembrei das palavras dela. E eu me lembrei que eu tinha aprendido isso na Atos, gente, que está em Mateus 10. Vou ler porque ainda não gravo tudo, né? Eu me lembrei, quando você está passando por um momento difícil, você vai lembrando dos versículos, né? Os versículos vão vir. Diz assim, ó, Lucas 10, 19. Dei a vocês, alguns falam, né? Algumas versões, eis que vos dou autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Aí eu falei, eu não vou chamar ninguém. Eu aprendi lá que eu tenho poder, com base em Jesus Cristo, que Ele mora dentro de mim, que Ele me deu essa autoridade. Eu não vou chamar ninguém. Botei a mão nela e comecei a orar e gritar, Satanás, aqui na minha casa não. Na minha casa não. Aqui não tem brecha para você, gente. Parece até mentira. Passou 10 minutos. Melhorou, Esté? Ai, melhorei. Pronto, gente. Então, assim... É mesmo um desperta para a gente. Você vai fazer o quê? Você vai chamar a tua vizinha? Não. Você... Engraçado que Engraçado não, é Deus. Na sexta-feira nós tivemos no Sextas para Casais e eles falaram várias coisas aqui o que eu tinha, o meu esboço, né? Eu falei, meu Deus, está falando o que eu escrevi. E ela falou de mulher empoderada e eu tinha escrito isso. Gente, a mídia mostra aí que nós somos empoderadas. Que tem até um vídeo que eu recebi recentemente que a mulher fala assim, eu não lavo, eu não passo, porque eu sou uma princesa e quero ser tratada como princesa. Meu Deus, que mulher está dando um atestado de inutilidade aí, falando que quer ser princesa. Então, assim, empoderada para eles é você viver ali, como você quer, se você está querendo estar pelada, está com roupa, faz o que você quer, o que der na sua telha, porque você tem poder. Não, gente, nós somos empoderadas, mas empoderadas, todo o poder é pelo Espírito Santo que está em nós. Então, que a gente venha, eu também me incluo nisso, que a gente venha se levantar com poder e autoridade, e os homens também, gente. Poder e autoridade que há no nome de Jesus, que Ele é todo o poder. Então nós somos empoderadas sim, que a gente possa se levantar para ajudar outras pessoas e não só para pedir ajuda, porque Deus tem um grande ministério na vida de cada uma aqui, cada um Ele fala diferente. Então vai para casa, medita nisso que eu falei, tem várias coisas maravilhosas aqui, sabe, nada é por acaso, até fala aqui que depois ele espirrou 7 vezes, mas aí é longo, mas você fale, pesquise com Deus que você vai ver que é maravilhoso, tá?
Paizinho, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Que manhã gloriosa. Agora nós vamos ter a apresentação das nossas crianças, Senhor. E eu creio que o Senhor está trabalhando em tudo, Senhor. Às vezes eu acredito que, assim, às vezes não acredito que ligações, relacionamentos vão ser restaurados aqui, Senhor. Da criança com o pai, dos pais com os filhos, Senhor. Que o amor, Senhor, no nosso meio, que a Tua palavra diz que no tempo do fim, Senhor, o amor se esfriaria, Senhor. Mas que dentro da nossa casa isso não aconteça, Senhor. Que nós estejamos inclinados, Senhor, aos nossos filhos, eles inclinados a nós, Senhor. Que nós venhamos acessar toda a sabedoria que o Senhor já nos deu, Senhor, para criar os nossos filhos, as nossas filhas nos Teus caminhos, Senhor. Com a palavra branda, Senhor, verdadeiramente te representando, Pai. Obrigada por essa manhã, obrigada por tudo que o Senhor ministrou na minha vida, Senhor. Que eu creio, Senhor, que de repente foi só uma pessoa, Senhor, mas eu creio que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E que ela foi ministrada, Senhor. E pessoas foram tocadas, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a despertar, Pai, desse relacionamento, Senhor, vital, para a nossa vida, Senhor. Esse relacionamento diário contigo, Senhor. Louvamos tantas coisas maravilhosas aqui, tantas coisas lindas, Senhor, mas muitas vezes isso não é uma realidade dentro de nós. Nos perdoa, Senhor. Falamos tanto em eternidade, que vamos viver contigo na eternidade, Senhor. E aqui não tem dia que nem falamos contigo, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda. Que coisa contraditória, Senhor. Vivermos totalmente diferente do que pregamos, Senhor, do que louvamos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Obrigada pela Tua bondade e Tua misericórdia, que nos renova todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ó, gente.